Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para português por Gustavo Amorim. O título dessa canalização é A Jornada da Alma. Ela foi dada na Nova Zelândia e na Austrália em março de 2014. Esta e outras canalizações de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. E a mensagem que segue é exatamente o que meu parceiro pensou que deveria ser. Há um protocolo com o qual eu trabalho. Se vocês pudessem me chamar de um eu. E este protocolo é com o meu parceiro, onde ele tem a oportunidade de melhorar uma mensagem que ele ouve pela primeira vez em um lugar. E então ele hesitaria em repetir uma canalização. Ele hesita se ele ouvir ela chegando novamente da forma como foi dada antes. Porque na mente dele, sempre tem que ser algo original. E, portanto, para poder melhorar as instruções para ele, nós paramos a gravação da primeira vez que a fizemos. E agora nós damos a mensagem novamente, e aqueles que ouviram a mensagem, que estão ouvindo esta, reconhecerão. A estrutura é a mesma, as palavras, muito similares. Queridos seres humanos, vocês querem singularizar tudo o que é. Vocês têm uma tendência de pegar aquilo que vocês são em sua dimensionalidade e projetá-lo sobre Deus. E isso não é uma surpresa, e não há julgamento aqui, é tudo que vocês têm em sua realidade. Sua realidade é a sua realidade. E, portanto, vocês projetam sobre Deus aquilo que vocês conhecem. Não aquilo que vocês não conhecem. Mas agora cabe a mim dar esta explicação para vocês, novamente, sobre a alma humana, que na verdade não é humana. Deixe-me afirmar isto, que a fonte criativa do universo sempre foi e sempre será. Aquilo que vocês chamam de fonte criadora, que vocês nomearam Deus, ou que vocês nomearam Espírito, é disso que estamos falando agora. E vocês podem dizer que ela é composta de pedaços de tudo o que é. Vocês estariam certos. E mesmo antes deste universo existir, já estava lá. É responsável por tudo que existe em qualquer lugar, incluindo os universos que existiram antes do seu e aqueles que estão coexistindo com o seu universo agora, sobre os quais vocês não sabem nada. Esta é a fonte criativa. E essa fonte em específico, que vocês chamam Deus, tem uma sopa de energia, que é o que vocês melhor chamam de sopa quântica. Está além da física. Está além da física quântica. Está em um reino próprio, que é Deus. É espetacular e belo. E você estava lá. Você estava lá porque você, o próprio centro do seu ser, é parte de Deus. Eu quero que você realmente capte isso corretamente. Você pode imaginar estar aqui? Literalmente sendo capaz de ver qualquer parte do seu belo universo, a própria criação ela mesma. Existir em frente a uma supernova e observar ela funcionando, explodindo, a luz emergindo dela, sabendo que tudo isso é parte da física natural, parte do processo de criação, os ciclos de energia. Não haveria nenhum ferimento, você seria capaz de ver e ouvir tudo o que pode ser visto e ouvido em qualquer dimensão que existe. Seus sentidos seriam tão grandiosos que você saberia coisas a grandes distâncias, como se elas estivessem acontecendo todas ao mesmo tempo ao seu redor. Você nem seria capaz de separar qualquer coisa. Não importa onde tenha acontecido. E até mesmo manter a imagem do que é.
A fonte criativa é assim. Tudo que você pode imaginar que é Deus é maior do que o que você pode imaginar. E você estava lá. Nós apenas temos a palavra você. E eu não estou falando sobre o você humano, e você sabe disto. Você é parte de mim. Eu sou parte de você. Esta é a coisa mais difícil que nós ensinaremos. Nós continuaremos a ensiná-la. A mente linear não compreende isto. E isto também é a propósito. Se vocês pudessem ver quem são, vocês não permaneceriam aqui sendo quem vocês são. Está oculto de você. Alguns dos ensinamentos na nova energia é sobre uma consciência expansiva, onde vocês estão vendo mais de quem vocês são. E naquela consciência expansiva, não se trata apenas de descoberta, de uma nova biologia, novas invenções. É uma percepção do quem, quando se trata daquilo que está em você. Imbuído em cada parte, em cada molécula de DNA, imbuído lá está o Criador. É de uma forma que você não pode temizar, você não pode contar. Você não pode contar também almas no planeta, porque elas não são singulares. A sopa que é Deus torna-se sua alma. E esta é a parte mais difícil. E antes de terminar hoje, se você acha que isso é confuso, apenas espere. Porque o que eu tenho para revelar não é algo que você pode perceber facilmente. E não é algo que você está pronto para compreender integralmente. Mas eu quero dizer a você, mesmo em sua confusão, eu quero que você veja a grandiosidade do que está aqui. A maior coisa é que você é parte da fonte criativa. Quando a força do humanismo for deixar você, querido ser humano, você é Deus. E você não é uma parte de Deus, você é Deus. Porque a sopa de Deus não se compartimentaliza e escorrega para corpos humanos com nomes e personalidades. E é isso que eu quero dizer a vocês. Número 1. As almas que estão em você vocês não são singulares, são partes do todo. Isso é fácil dizer, mas difícil de compreender. Quando vocês olham para outro ser humano e dá a esse outro ser humano a honra de saudar o Deus interior, que geralmente vocês usam o termo Namastê, você saúda o Deus nele, que é o Deus em você. Você já pensou que eles são a mesma alma? Não. Você tem a sua alma e ele tem a alma dele. E é isso que você pensa. E é o melhor que você pode fazer, porque se você combiná-las juntas, haverá problemas com sua mente. A mente que é linear e deseja que sua alma seja apenas sua, impedirá que você compreenda esta mensagem. E o que eu direi a você é que quando você cruza a ponte da compreensão, você compreende e então isso amplifica as coisas. Não muda as coisas e subtrai em sua magnificência. Não há tal coisa como uma alma singular. Ela está sempre conectada com o todo. A sopa de Deus está sempre na sopa. Você pode chamá-la de coletivo se quiser. E ela não se separa. Pedaços e partes dela, se quiser chamar desta forma, habitam o corpo humano e a consciência. E vocês identificam-na como sua alma. Os ensinamentos de meu parceiro este ano serão sobre os 9 atributos do ser humano. E 3 daqueles são o grupo de alma. E ele fala sobre o centro. E é isso que você sente quando entra em um estado profundo de meditação. Você toca o centro. E você pensa que é você. Mas não é. São todos. E é por isso que é tão magnífico.
Eu não quero que você pense que isso é uma entidade estrangeira dentro de você. É você, pois você é Deus. A única coisa linear é que os humanos vivem em 3 dimensões e nunca veem a conexão. E aqui está o que significa. E meu parceiro, nós seremos mais sucintos desta vez do que da última, e nós não quebraremos em outros ensinamentos como fizemos antes. Estou falando para o meu parceiro que se senta na cadeira sobre o que está vindo e que poderá ser diferente do que foi dado antes. Eu quebrarei alguns paradigmas que foram ensinados a vocês. A alma humana é o Criador, ela não pertence aos humanos, ela é parte da criação que está em você. Portanto, não há tal coisa como uma alma em uma capacidade de aprendizado. Almas não aprendem. Os humanos, sim. E, no entanto, é dito a vocês, às vezes, que há grupos específicos de almas e que alguns são mais, vamos dizer, sábias do que outras. Meu parceiro usa o termo velha alma. Todos vocês são velhos. É só que alguns de vocês têm sido humanos mais tempo do que outros. Velha alma? Nem mesmo faz sentido, porque não existe tempo para uma alma. Sempre foi, sempre será. Parte de Deus. E então este não é um título correto, velha alma, mas os humanos continuarão a usá-lo porque significa algo diferente do que é. Não há tal coisa como almas que estão em uma capacidade de aprendizado para serem almas melhores, indo para algum outro lugar onde serão almas graduadas. Tudo isso está na visão da mente do ser humano, que está conectado, apegado a coisas humanas. Os humanos aprendem, os humanos graduam-se, os humanos movem-se de um nível para outro, as almas não, meus queridos. E, portanto, acostume-se a isto. E se eu dissesse a vocês, sua alma é idêntica em sua magnificência a qualquer outra alma que está neste planeta. Qual é o pior ser humano sobre o qual você pode pensar? Na história, vivo agora? O pior de todos. Tem a mesma alma que você tem. E o que isso diz a você sobre o livre-arbítrio? Diz que essa parte específica e magnífica de Deus está disponível com força plena para qualquer humano através do livre-arbítrio que deseja procurá-la. Nós demos uma canalização outra vez dizendo quais eram as regras do Espírito. E a regra é que nós não podemos interferir com o livre-arbítrio. Nós podemos observar vocês cometerem erros, podemos observar vocês virarem as costas para aquilo que está dentro de você e que é magnífico, nós podemos observar vocês desenvolverem o mal. Mas não podemos fazer nada. Precisa ser você. Precisa ser aquilo que é humano que faz a escolha. Aqueles que têm sido humanos por mais tempo nesse planeta fazem escolhas melhores porque eles estão conscientes do Deus interior em algum nível. Este é apenas um atributo que eu quero desmistificar. Como isto funciona. Este é muito similar. Não existe avanço de almas. Vocês sabiam disto? Há este sentimento que os seres humanos têm de que vocês começam como animais e graduam-se para humanos. E que, de alguma forma, a alma passa através de certas encarnações onde ele é um ser humano inferior ou talvez até mesmo um animal para poder graduar-se para uma velha alma. Qualquer dessas coisas, vocês podem nomear, está todo ao seu redor. Isto é o que os humanos fazem. Eles fazem níveis de avanço e importância. Eles projetam isso sobre Deus e até mesmo ensinam isto. E isso diminui a fonte criativa. Ryan, você quer dizer que os animais não têm alma? Eu não disse isto.
Eles têm um tipo diferente do que vocês chamam alma, e sim, eles reencarnam, já dissemos isso antes, mas eles nunca cruzam a barreira de um animal para o humano, jamais. É precioso e sagrado o que está dentro de você, ser humano, pertence ao seu DNA, é parte de um plano. Não, você não começou como animal. Há aqueles que literalmente pensam que quanto menor o animal, menor é a alma, você começa como hamster, torna-se um golfinho e um dia você é um humano. A propósito, isso é ensinado em alguns lugares. Eu quero dizer a vocês, não é assim que acontece, simplesmente não é. E, portanto, não existe aprendizado, não existe níveis de avanço e não há hierarquia. Espere um minuto, Cryon. E que tal arcanjos e anjos menores? Nós já demos essa discussão antes. É apenas em seu pensamento, onde vocês os colocam e vocês os nomeiam. Isso é um atributo humano, isso não é divino. Não existe um sistema de gerenciamento ou um fluxograma com Deus. Não existe hierarquia de quem está encarregado de quem ou o quê com Deus. É um sistema que é conhecido por todos, é belo, é sagrado e é perfeito. Há aqueles cientistas que olham para o universo e eles estão começando a perceber que ele não poderia ser feito por acaso. E eles estão lutando com isto, porque está fora da realidade que eles têm sobre a evolução sendo algo aleatório. Mas não é. Ela foi desenhada. E se vocês querem saber por que esta galáxia foi desenhada da forma como é, eu direi, é para que vocês pudessem estar nesta terra para ouvir estas palavras. Tem tudo a ver com você? Realmente tem. Tudo revolve ao redor do ser humano neste planeta, e os animais sabem disso em algum nível. Todos eles sabem. Mas fazer com que vocês percebam isto tem sido lento. E agora, esta é a tarefa, não é? Compreender que o sistema apoia vocês. Vocês não estão quebrando o sistema. Quando vocês vão para fora e olham para as coisas que vocês não pensam que podem controlar, as coisas que acontecem com você, o clima, todas as coisas que vocês dizem que são jogados de um lugar para outro, todas elas são convites para você mudar. Talvez você conheça humanos que tiveram vidas muito importantes e várias coisas horríveis aconteceram com eles. Em cada ponto, aquele ser humano em particular, teve uma grande oportunidade de ser trazido até o zero e tomar as mãos de Deus. E ao invés de virar as costas, na verdade isso melhorou suas vidas e a compreensão. Ou eles fizeram isso ou não. E este é o livre-arbítrio. Para alguns de vocês, vocês olham para a vida e dizem, não faz sentido para mim, pois parece algo cruel. Quando isso ou aquilo acontece àquela pessoa, a mim, sem compreender que estes sempre foram pontos de virada sincronísticos, possibilidades e potenciais. E alguns vão chafurdar na tristeza disso e alguns segurarão a mão de Deus e continuarão adiante. Estes são pontos de decisão que nós damos à humanidade várias vezes, não é apenas através da tristeza, às vezes através da alegria e celebração. Depende de quem você é e onde você esteve, velha alma. Percebem, até mesmo eu uso essa palavra. Sua alma é eterna, é imutável, é perfeita, é bela. O que você a chama? Você a chama de eu superior? É um bom termo. Este é o ser que vibra mais elevado do que você, a parte de Deus. Mas é um que tem o seu nome, não é? Você sabia que a alma não tem personalidade? Não há atributos humanos de forma alguma na alma.
Ah, se eu pudesse realmente dar a você a cena. Eu adoraria vê-lo. A perfeição do universo que você compartilha com cada outro ser humano que está no planeta. Você sabe o que aumenta a consciência humana, o que realmente é construir a ponte para a conectividade. Quando vocês começam a compreender que realmente vocês são todos o mesmo. Meu parceiro falou sobre a evolução da religião no planeta Terra. E aquilo que vocês esperam, e que nós pedimos a vocês novamente para observarem, é como a religião organizada mudou. E a pergunta, há um motivo. Eles estavam em sobrevivência e a resposta é sim. Nós já dissemos antes, não importa. Como os humanos encontram Deus, realmente não importa. E haverá níveis de conhecimento humano devido aos níveis de compreensão humana sobre quem é Deus. Portanto, é importante que todos os processos permaneçam para que os seres humanos que estão iniciando possam passar através de qualquer processo que desejarem e que tenham suas mãos seguras enquanto fazem isso por um mestre. Portanto, que tal religião organizada e como elas mudarão? Vocês começarão a ver conectividade. É isso que nós ensinamos. Haverá uma compreensão e uma revelação, talvez até mesmo um retorno aos ensinamentos originais para qual eles então observarão, e que honram todos os outros sistemas de crença, quando as religiões desse planeta se reunirem e perceberem que são únicas e que estão bem, ou adorar da forma como eles adoram e ao mesmo tempo reconhecer o direito das outras adorarem da forma que eles desejam. Vocês verão uma expansão neste planeta do trabalho espiritual e do conhecimento espiritual, da compreensão e da compaixão. Mas, pelo tempo que continuem se separando em grupos que dizem, nós sabemos como adorar o Deus único da melhor maneira do que vocês fazem, vocês estarão com problemas. E vocês sabem disso, não é? A religião não irá diminuir ou ir embora, ela vai aumentar, especialmente quando for uma que eu chamarei de compassiva com todas as outras. Não é interessante que em seu planeta há uma percepção completa de um Deus monoteísta? Um Deus? E a maioria da Terra acredita até mesmo na vida após a morte. E, no entanto, vocês segmentam a si mesmos em milhares de pedaços, decidindo quem está correto ao adorar um Deus único. É isso que vai mudar. Trata-se da conectividade. E o que eu estou prestes a dar a vocês irá desafiar a sua percepção de conectividade. Nós trazemos o tema a seguir e, finalmente, sobre o compartilhar de alma. Você não gostará disso, meu querido, porque isso quebra o paradigma do seu pensamento tradicional. Nós começaremos de forma fácil, simples, e depois nos tornaremos mais difíceis. Compartilhar de alma. Vocês já ouviram falar sobre walk-ins? Certo, vamos falar sobre o que são. O que vocês pensam que é, o que foi ensinado que é, os problemas da lógica e da singularidade que existem. Aqui está o que sempre é dito a vocês. Um ser humano fará a passagem e retornará. Mas, para poder retornar mais rápido e mover-se, pular o processo de crescimento para que as coisas aconteçam rapidamente, elas vão compartilhar a alma aproximadamente na idade entre 8 e 18 anos com outra alma que já cresceu até aquela idade. Esse é o walk-in, o entrante. Então agora você tem duas almas, supostamente, em um corpo. Já me seguiram até aqui? Então agora o walk-in tem um atributo que vocês precisam perguntar a respeito, e muitos já o fizeram. Tudo bem, o que acontece com a primeira alma? Ela assume uma posição subserviente? Se o nome é Sally e a segunda alma chega, e aquela segunda alma é Henry, isso é confuso? O que Henry pensa disso, estando em um outro gênero com Sally?
Será que eles podem existir juntos? Será que um assume o banco de trás, algum move-se adiante, outro simplesmente desiste e retorna? Qual é o processo disto? E os seres humanos que são esotéricos cruzam suas mãos e têm discussões e dizem, como pode ser isso? E o que nós fazemos disso? E nós sentamos e observamos e dizemos, do que vocês estão falando? Vocês têm um argumento tridimensional acontecendo e todas as maquinações dos seus quebra-cabeças lógicos foram criados por vocês. Mas Henry e Sally estão bem com tudo isto. Percebem? O que vocês não sabem e o que vocês ainda não entenderam é que não há duas almas naquele corpo, há apenas uma chamada Deus. Henry e Sally? Isso é o que vocês fizeram deles. Uma alma juntando outra no compartilhar de almas é como Deus com Deus. Você com você. Você simplesmente ficou maior. Haverá argumentos. Bem, que atributos do registro akáshico pertencem a Sally e que atributos do Akasha pertencem a Henry? E se eu dissesse que eles combinam esses atributos? E se eu dissesse que as coisas só ficaram maiores com o Walk-in? Isso ficaria bem? E se eu dissesse que todo o propósito do Walk-in é combinar o registro akáshico para que as experiências de muitas vidas, diferente do que vocês acham que é singular em suas vidas passadas, podem ser combinadas em outro ser humano como apenas uma? Isto é confuso. Percebem? É muito maior do que vocês imaginam. Não há quebras-cabeças para entender com a majestosidade de Deus. Um walk-in, um entrante, é muito comum, especialmente com a passagem de uma velha alma e retornando rapidamente para um que já cresceu. É um sistema de benevolência e compreensão, um sistema de aceleração que permite que as coisas aconteçam melhor do que aconteceria de outra maneira e tomando menos tempo, e a propósito, frequentemente acontece em uma família. E isso vai ficar um pouco pior se você já está confuso. O próximo tema: almas gêmeas. Não é o que vocês pensam. Uma pessoa encontra outra e elas têm uma conexão. E não importa, está fora do romance, mesmo que isso também possa estar lá para realmente confundir as coisas. Pode ser uma vida passada como irmãos, como pai e mãe, mas eles sabem, conhecem a outra pessoa. Você pensa como a outra pessoa. Vocês podem ter conversas, olhar nos olhos uns dos outros e ficarem impressionados. Eles devem ter passado vidas juntos para poder ter esta similaridade de pensamentos, de ideias, paixões. Há uma atração para estar com aquela pessoa, simplesmente permanecer com ela, porque elas representam algo que é tão especial e vocês chamam de almas gêmeas. Deixe-me dizer-lhes, e se eu dissesse que você acabou de encontrar você mesmo? Eu disse que isso ficaria estranho. E se o compartilhar de almas seja algo onde você encontra uma parte de você mesmo em outro ser humano? E se eu dissesse isso a você? Você sairia dessa sala e diria, isso não é para mim, isso não pode ser para mim, eu quero dizer. Eu quero que você use seu discernimento. Se Deus não é singular, e você é uma parte do todo, e todos estão em você e vocês em todos, então por que isso é tão estranho? Que você veria uma parte de você mesmo em outro ser humano, porque é assim que o compartilhar de alma funciona? É difícil descrever, porque vocês querem singularizar, ao invés de ver a glória de Deus naquela pessoa que você está vendo você nela, porque vocês estiveram juntos em um corpo humano no passado. É isso que é uma alma gêmea? Não é de admirar que vocês são atraídos para ela, e ela é atraída para você? O compartilhar de alma não pode ser explicado satisfatoriamente para qualquer ser humano de apenas um dígito dimensional. E tudo o que estou fazendo agora foi simplesmente complicado. Deixe-me contar sobre o mais complicado de todos. E então eu darei um exemplo, e com isso nós encerraremos. Eu disse a vocês que há um sistema de reencarnação que honra
a família. E que, pelo menos, o sistema faz com que uma geração seja saltada, para que haja reencarnação dentro da mesma família. Na maioria das vezes são 2 gerações, mas frequentemente é de uma em uma geração. E isso permite que novas almas venham e entrem para aprender e para que velhas almas sejam seus filhos e seus pais, se percebem o que eu estou dizendo, e vice-versa. Mistura os dois. E isso é útil para ambos. Por exemplo, velha alma, seu filho provavelmente não é, mas o seu neto é. Percebem onde isso está indo? Saltando uma geração. E você sabe que isso é verdade. Pois, de forma geral, nós diremos, você conhece melhor o seu filho, mas quando o seu neto chega, você vê algo nele ou nela que você reconhece. Agora, eu quero tornar isso tão claro, mas eu não posso. Isto é muito compreensível para vocês e tudo bem, desde que os avós estejam mortos. Mas se estiverem vivos, agora há um problema. Porque eu acabei de dizer a vocês que os seus netos podem ser você. E o que vocês pensam disto? Vocês olham nos olhos do seu neto e sabem o que está lá, não é? Há uma conexão e deles para você também. Eles sabem que vocês vão dar a eles tudo o que eles quiserem. Porque eles são você e você é eles. A parte de Deus que vocês compartilham não é uma alma singular com seu nome nela, com o nome deles. Pedaços dele está em você e não se trata apenas de química, nós falaremos disso amanhã. Para complicar tudo isto, eu falarei sobre hereditariedade, que é diferente entre o acástico e o químico, realmente para misturar tudo isto. Portanto, quem é você? Quem é você? Será possível que quanto mais vocês conhecerem-se uns aos outros, mais vocês verão o mesmo Deus em todos vocês? A conectividade é o que resolve os problemas da variedade humana, onde vocês não se dão bem. Chegará um dia, meus queridos, se vocês seguirem as mesmas progressões daqueles antes de vocês em outros planetas que passaram por tudo isso antes, chegará um tempo quando vocês reconhecerão o Deus similar em todos vocês, primeiro, e depois as diferenças das personalidades. Este é um segredo para a paz na Terra. Olhando para o outro e sabendo que os desejos dele são os mesmos que o seu. Que há compaixão, não enganação. É generosidade e não bullying. E vocês começam a observar o que cria, aquilo que cria em personalidades diferentemente separado do Deus interior. Vocês verão o seu despertar, o nível de despertar e ajudar a eles a fazer o que vocês fizeram, para que vocês possam mostrar a eles em sua graciosidade, em sua maturidade, em como você vive. Este é o único veículo de ensinamento, de ensinar outros seres humanos sobre Deus que nós temos para dar a vocês. Deixe-me dar-lhes uma pequena história. E então encerraremos. Eu quero falar sobre Eveline, a árvore eterna. Sabe, parábolas não fazem muito sentido, porque elas são alegorias, vocês precisam perdoar algumas das partes tridimensionais, e portanto Eveline, na verdade, não existe na natureza, da mesma forma, mas é uma história, e está próximo bastante do que a natureza faz, para que vocês possam compreender. Eveline tinha uma essência nela como uma árvore. A essência de Gaia estava lá, e ela sabia que ela era Eveline. Ela tinha a consciência de uma grande planta que ela era,
O propósito dela, o propósito de alma, era crescer o máximo que ela pudesse para poder dar oxigênio ao planeta para a humanidade. Eveline desenvolveu raízes, como as árvores fazem conforme crescem, e ela podia sentir suas raízes descerem. E então as raízes absorvem aquelas coisas que ela precisava para o seu crescimento. Os recursos do pó da terra estavam em suas raízes. E ela ficou ainda maior. Conforme ela ficava maior, suas raízes espalharam ainda mais para poder ancorar o tamanho que ela tinha e a majestade que ela representava em sua floresta. Agora, Eveline não estava realmente consciente de todas as raízes, pois havia tantas delas com o tempo. Mas uma em particular encontrou seu caminho de volta para a superfície, a uma grande distância dela, grandes metros, muitos metros, e ela brotou. E esse broto, então, se tornou uma árvore. E esse pequeno broto começou a crescer, assim como Eveline tinha crescido, e tinha o nome. Marta. Agora aqui está Eveline, observando Marta crescer. Marta cresceu a partir da raiz de Eveline. Agora, Marta, depois de um período de tempo, gerou algumas raízes e a mesma coisa aconteceu com ela, ao mesmo tempo que Eveline tinha outros brotos surgindo em outras direções. Elas eram as raízes de Eveline brotando como outras árvores, com outros nomes. Percebem onde eu vou com isso? Eventualmente teremos uma floresta. E todas as raízes estão conectadas, todos estão conectados. A força vital dos nutrientes do planeta estão surgindo através de todos eles. Não há início ou fim para qualquer raiz. Estão todas conectadas, umas com as outras. Agora eu quero entrevistar Eveline. Eveline, quem é você? Conforme você olha para a floresta, você é Eveline? Ou você também é Marta e George, Sally? Quem é você? E Eveline precisaria permanecer erguida e dizer, eu sou todas elas. E todas elas são eu, porque nossas raízes estão combinadas juntas a partir da mesma fonte. Eu quero que vocês observem isto. Eu quero que vocês compreendam que esta é a metáfora de quem vocês são. Na natureza, vocês olham para esses tipos de coisas e vocês dizem, que único. Vocês não veem como vocês veem vocês mesmos, com personalidades individuais, vidas para viver quando você caminha por aí. Mas é verdade. Conectividade e a percepção dela e da unidade que é tudo será a salvação da humanidade. Mas precisa começar, literalmente começar, com você compreendendo que a alma dentro de você é maior do que qualquer coisa que você já pensou. Agora eu disse a vocês, há um momento atrás, que a alma não tem personalidade. Não como você imagina, mas ela tem um atributo. Ela tem perfeição, amor, benevolência. É isso que você sente. A alma da mão, que é Deus, está sempre aberta para você, sempre. No momento que você nasce, o convite é descobrir quem você é, tomar aquela mão e mover-se para uma posição onde você pode mudar o planeta. E, velha alma, você viveu tempo bastante para chegar nesse ponto e ouvir esta mensagem. Vocês sabem que eu estou certo, porque este é o tempo de tomar aquela mão. Precisa ser com o seu livre-arbítrio, com a sua intenção e com a sua compreensão, que isso é o que eu quero fazer. Não faça nada porque você deveria. Ou porque você veio para uma reunião, ouviu um canalizador que talvez tenha te tocado, então você acha que deve fazer algo. Não faça isso. Eu quero que você fique consigo mesmo, sozinho na cadeira, e pergunte ao seu corpo, há mais coisas? E então ele irá tremer em resposta. E a primeira coisa que dirá é, por que você demorou tanto tempo para perguntar? E eles dirão, sim,
E esse é o início da descoberta. Meu parceiro fez isso, ele fez há 23 anos. Ele começou com ele mesmo. Ele tinha medo. Que energia está falando através de mim? Como ela podia fazer isso? Será que é o demônio? Todas as coisas que as mentes lineares passam através da tradição do treinamento e desinformação estava lá. Tudo isto. Até que ele chegou a um lugar de pura emoção, onde ele chorou com a compreensão de que ele era mais do que ele pensava. E isso levou ele diretamente para a fonte. Este é o convite, meu querido. Um ser humano no planeta. Se você relaxar e conversar com aquilo que é sua sabedoria inata em seu corpo e deixar que ela ajude a guiar você para a verdade, você captará. Não ouça a mim. Não ouça outro ser humano. Eu quero que você comece a ouvir a você mesmo. E comece a perguntar a vocês mesmos e às suas células o que é que você precisa saber. E será dada a resposta. Essa canalização é real ou não? Use sua decisão, seu discernimento, as palavras que você quiser. Discirna a energia do dia. Meu parceiro sai de lado para isso e agora ele retornará em um instante, durante todo esse tempo, para dar a vocês uma mensagem de amor vindo daquela fonte que é você. Você precisa reconhecer esta voz, não a voz humana, a outra, que tem falado com você na terceira linguagem durante todo esse tempo. Sussurrando, ouça, ouça, ouça. É para isso que você veio. E realmente é. Querida velha alma, você é a esperança do planeta. Quem quer que esteja ouvindo a isto. E reconhecendo a verdade disto, você sabe que este é o seu momento. E continue. E assim é.